Olá, eu sou o pastor Luiz César Nunes de Araújo, da Igreja Cristã Evangélica do Brasil, e hoje eu quero conversar com vocês sobre a abertura de igrejas. A nossa denominação, como as demais, elas têm projetos de abrir igrejas. Nós queremos abrir igrejas no Brasil e no mundo, e graças a Deus isso tem acontecido. É interessante que quando Jesus, em Mateus 28, ele disse assim para os discípulos, versículo 19: Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Jesus mandou evangelizar e discipular. Quando nós vamos para o livro de Atos, o que temos ali é gente se convertendo e igrejas nascendo. Jesus mandou fazer discípulos e as igrejas nasceram, mostrando aí que a abertura de igrejas é consequência do fazer discípulos, da evangelização. Mas hoje, quero mostrar para os irmãos, amigos, alguns modelos de abertura de igrejas. Não existe um só modelo. Cada denominação, cada igreja, ela vai descobrindo caminhos para a abertura de igrejas e estudando os locais, se preparando, analisando a estrutura que ela tem, os obreiros, os irmãos que saem para a evangelização. Então as igrejas elas têm vários modelos. Eu quero citar alguns que a nossa denominação tem usado para abrir novas igrejas no Brasil e até fora do Brasil. O primeiro modelo que nós temos adotado é quando um grupo de membros de nossas igrejas se muda para um bairro novo, uma cidade nova, uma região nova. Geralmente nós acompanhamos esses irmãos. Então, por exemplo, quando surge um bairro novo ou quando alguma família grande se desloca para uma outra região, então nós acompanhamos. Muitas igrejas da nossa denominação nasceram como fruto desse deslocamento de irmãos. Igrejas no Pará, por exemplo, em Xinguara, igrejas que nasceram em outras regiões, elas nasceram porque a igreja mãe acompanhou esses irmãos para que tivessem assistência naquela outra comunidade, naquele outro local, naquele outro momento da sua vida, e assim as igrejas nasceram. Então é muito importante uma igreja mãe, uma igreja sede, uma igreja que tem a sua membresia já formada, observar o fluxo de famílias, de pessoas que se deslocam para um novo bairro, uma nova cidade, um novo estado, uma nova região. Acompanhar e ali se estabelecer, talvez durante algum tempo mandar alguém para acompanhar, ou mesmo escolher dentre aquelas famílias uma liderança para que o trabalho continue. Isso é um modelo antigo, mas que tem sido muito comum, tem dado muito certo, e durante determinado tempo a igreja mãe ela dá assistência àquelas pessoas até que ali se torne um núcleo e vire uma igreja. Eu afirmo de novo, na nossa denominação muitas igrejas nasceram assim e ainda é um modelo que nós devemos perseguir. É mais ou menos o modelo da natureza. Por exemplo, se você tem batatas que você joga no chão, ela vai se ramificando. Se você tem uma árvore frondosa, devagarzinho ela vai se ramificando, ela vai crescendo, ela vai se expandindo. Então, igrejas, por exemplo, em centros urbanos, podem observar pessoas que moram em determinados bairros. Então, às vezes, quando faz uma catalogação, um rastreamento de onde moram os membros, ali, olhando ali, se descobre que tem um grupo que está morando num bairro ali, um grupo maior, que pode se transformar num grupo pequeno e depois numa comunidade. Esse é um dos modelos de plantação de igrejas. Um outro modelo que a nossa denominação tem adotado é um sistema de adoção. Então, às vezes, uma comunidade, mesmo que não seja da própria denominação, um grupo se reúne em determinado local e daqui a pouco aquele grupo começa a se fortificar e eles sentem necessidade de ter uma denominação. A nossa denominação, a Igreja Cristã Evangélica, ela abraça esses grupos. Claro, esses grupos eles concordam com a nossa confissão de fé, são grupos que se adequam à nossa realidade denominacional,
mas nós temos grupos assim que nasceram porque elas procuraram uma bandeira denominacional, uma proteção, até mesmo onde buscar um pastor, onde ter um seminário, uma editora para fornecer material para a escola dominical. E nesse sistema de adoção, nós temos algumas igrejas que nascem. Então nós estamos abertos para conversar com outros grupos que são independentes, que não têm ainda uma denominação, que gostariam de fazer parte da Igreja Cristã Evangélica do Brasil. Nós estamos abertos para receber esses grupos em várias regiões aí do nosso país. Uma terceira maneira que temos de abrir novas igrejas é o que nós chamamos de uma colonização, vamos dizer assim, negociada. Então, algumas igrejas elas podem enviar um grupo para determinada cidade, determinada região. Nós temos, por exemplo, igrejas que nasceram. Uma igreja mãe, ela libera a sua membresia, alguns dos seus membros, algumas famílias da igreja que tenham condições de abrir trabalhos ou que tenham um pouquinho mais de liderança, ela libera para que essas famílias façam parte de uma outra comunidade, na abertura de uma outra comunidade durante algum tempo. Esse que nós chamamos de igrejas por colonização. Então, famílias são destacadas, elas ficam ali durante 1, 2 anos ajudando naquela comunidade. Quando aquela comunidade se fortalece, se estabelece como igreja, essas famílias ou podem continuar lá, ou voltam para a igreja mãe, ou podem até fazer parte de um outro projeto que a gente chama de igrejas por colonização. É um modelo muito interessante. Igrejas maiores, elas podem abrir mão. Nem todas as nossas comunidades, as nossas igrejas, têm condições de abrir mão de um grupo grande, mas pode abrir mão de 1 ou 2 famílias e destacá-las para que elas avancem para determinados bairros, determinadas cidades, ou para que elas frequentem em determinadas regiões ali, façam parte de grupos menores, ajudando no fortalecimento, e depois elas podem voltar para a igreja mãe. É um modelo muito interessante que tem dado resultado, e as igrejas que são zelosas com isso, que são liberais nesse sentido, têm sido bastante abençoadas. Nós temos testemunhos de igreja que abriram mão de uma membresia durante determinado tempo e receberam em volta. Deus até recompensou essas igrejas, trazendo novos membros, né? Deus vai compensando, Deus vai retribuindo, Deus vai fazendo com que aquela igreja que está abençoando uma outra igreja, uma outra região, seja também abençoada. Um outro modelo que a nossa denominação tem usado crescido e plantado igreja através de uma equipe missionária. Isso já aconteceu 2 vezes nos últimos anos, por exemplo, lá no Pará e agora no Rio Grande do Sul. Uma equipe missionária ela fica ali durante 15 dias, às vezes 1 mês, evangelizando, discipulando, e quando ela sai, ela deixa um pastor no local, ela deixa um líder. Então o grupo evangelizado agora tem um líder para discipulá-lo. E esse é um modelo que nós temos aprendido, tem sido bastante comum para nós e com muito resultado. Temos gostado desse modelo de abrir igreja assim. Uma equipe missionária. Então uma igreja pode, por exemplo, fazer um projeto de férias para Jesus e passar aí um tempo em determinado bairro, em determinada cidade, fazendo um trabalho intensivo de evangelização, catalogando nomes, visitando famílias, evangelizando, até discipulando, e ao sair, esse grupo deixa ali um líder espiritual. Na maioria das vezes um pastor que vai cuidar daquele grupo, já vai ter um endereço fixo, já vai cuidar de uma igreja ali. Esse é um modelo muito comum através de uma equipe missionária. Outro modelo que nós temos adotado para abrir igreja na nossa denominação é abrir a partir de um evento especial. Por exemplo, escola bíblica de férias, ou então uma conferência missionária. Uma igreja, por exemplo, fez uma conferência missionária de 1 semana em determinada região. E a partir daquele evento, quando os preletores foram embora, quando a igreja mãe foi embora, ficou um núcleo ali. É algo que dá para ser feito, fica como se fosse uma congregação recebendo assistência de uma igreja mãe. Nesse caso, o nosso conselho é que seja perto da igreja mãe, não seja um lugar distante, para a igreja mãe dar assistência aí quase que semanalmente. Um outro modelo que adotamos é mandar um pastor fundador. A nossa denominação, ela tem nos últimos anos feito isso.
ela tem vários modelos, dentre eles esse de enviar um obreiro. Nós temos agora obreiros aí lá no Rio Grande do Sul, temos obreiros no Pará, temos obreiros em Minas Gerais. Então o obreiro chega no local com sustento, pelo menos parte do sustento. Ele tem que ser um obreiro catalisador que consiga recolher recursos e atrair a simpatia de outros irmãos, a confiança de outras igrejas. Então ele vai para um local e ele fica ali durante algum tempo fazendo o seu trabalho, visitando, evangelizando. Em alguns casos nós já alugamos um salão ou compramos e a igreja já se estabelece num local físico. Outras vezes o obreiro prefere ficar na cidade durante algum tempo, conhecendo a região, conhecendo as pessoas, conhecendo os pastores da região, fazendo amizades, até que ele, no final, ele escolhe um local mais propício, mais adequado, a partir de uma pesquisa que ele faz ali. Esse é comum. Esse exige um pouquinho mais de investimento financeiro. Quando nós mandamos um obreiro assim, nós precisamos então de ter o sustento do obreiro. Nós às vezes temos que ter o aluguel da casa pastoral e às vezes o aluguel de um imóvel e também montar a igreja, a infraestrutura que a igreja precisa. É um modelo que nós usamos muito, muito comum e alguns pastores nossos têm sentido esse desafio e nós temos nos sentido bastante otimistas com esse modelo de plantação de igreja. Dos vários modelos, quero também destacar o estudo bíblico nos lares. Então, por exemplo, a igreja escolhe um bairro, uma igreja escolhe uma região onde ela tem pouca membresia, onde ela imagina ou através de estudos ela descobre que ali é necessário plantar uma nova igreja. Então, alguns irmãos da igreja, ou um irmão especificamente, um pastor, um obreiro contratado, destacado para isso, ele começa a fazer estudos bíblicos nos lares. Nesse momento não trata de aluguel, não convida, não tem assim um trabalho estrutural muito forte, é através de visitação, estudos bíblicos nos lares. Há obreiros que são especialistas nisso. Eles chegam num bairro com muita paciência, com muita tranquilidade, começam a visitar as pessoas e evangelizando, fazendo contato, se apresentando. À medida em que as portas se abrem, eles começam a fazer estudos bíblicos nos lares, eles geralmente têm seus cursos. A nossa editora tem material amplo para isso. E a partir desses estudos bíblicos, que duram aí 8 semanas, 2 meses, 2 meses e meio, 3 meses, há a conversão. E esse grupo, então, depois de algum tempo, começa a se reunir como um grupo pequeno, um ponto de encontro, uma congregação e depois vira uma igreja. Lindas igrejas nasceram a partir desses estudos bíblicos no lares. Pronto, aqui eu citei apenas assim 7 possibilidades, mas vejam, a igreja é como uma árvore. A semente é lançada e nós podemos ver que árvores nascem em qualquer lugar. Você tem árvores plantadas enfileiradas como eucaliptos, mas você tem árvores que nascem numa floresta, umas maiores, outras menores. Árvores nascem em qualquer lugar onde uma semente cair e o terreno ali for propício, árvores nascem. Então, igrejas nasceram de várias formas. Cada um dos que nos veem podem se lembrar de igrejas que nasceram fora desses 7 modelos que eu acabei de citar aqui. Então, existem modelos vários e o que precisamos é de uma dependência de Deus. Uma necessidade de Deus nos orientar. Deus às vezes fecha portas, como fechou as portas, por exemplo, quando Paulo queria ir para Bitínia. Deus abre portas, Deus usa pastores, Deus usa presbíteros, diáconos, irmãos, irmãs, jovens. Eu sei de igrejas que nasceram através de trabalho dos adolescentes, igrejas que nasceram através de grupos pequenos, igrejas que nasceram em um galpão, igrejas que nasceram numa fábrica, igrejas que nasceram numa garagem, igrejas que nasceram debaixo de árvores. O que é preciso é essa compreensão de que abrir uma igreja é um projeto de Deus. Quando Jesus nos mandou fazer discípulos, nasceram igrejas. O livro de Atos, nós temos aí várias igrejas que nasceram, cada uma nasceu de um jeito, para mostrar que não existe um só modelo, mas existem alguns. Nós podemos sistematizar, podemos estudar, podemos aprender com outras pessoas, mas o mais importante é termos a disposição de abrirmos novas igrejas
onde nós estamos, a partir de onde estamos, um pouco mais longe e até no mundo inteiro, como hoje nós temos feito. Graças a Deus, a nossa denominação, com o auxílio do Senhor e com as orações dos irmãos e com a determinação dos seus pastores, o seu chamado, a dedicação que nós temos visto, nós temos plantado igrejas no Brasil e no mundo todo, igrejas lindas, e nós queremos plantar uma linda igreja cristã evangélica aí na sua cidade, aí perto de você. Se você, por exemplo, está nos vendo e gostaria de conhecer um pouquinho mais a Igreja Cristã Evangélica do Brasil, você tem a oportunidade no site, nas redes sociais, um pequeno resumo que eu digo é que a Igreja Cristã Evangélica do Brasil, ela tem 120 anos no Brasil, uma igreja séria, bíblica, que tem um seminário, tem uma editora, tem um trabalho social, tem uma história, uma trajetória, uma paixão pelas Escrituras, e eu acho que toda cidade no Brasil merece ter uma igreja cristã evangélica. Eis aí o nosso recado, nossa conversa com você. Fique aí ligado no nosso canal, nós temos outros vídeos. Conheça um pouquinho mais a Igreja Cristã Evangélica do Brasil. Que Deus abençoe a todos.